Então, vamos falar aí sobre, primeiro, uma introdução, né? Quais os princípios da cromatografia? É uma técnica de separação que envolve diversos mecanismos. Então, é um princípio bem complexo. Mas qual a definição? A separação dos componentes de uma mistura através da distribuição destes entre duas fases, uma estacionária e uma móvel. Então, durante a aula é bom a gente ter em mente, lembrar sempre desse primeiro exemplo. Então, esse botânico russo, Tsuet, em 1906, foi o primeiro pesquisador a fazer uma cromatografia. Ele tinha uma bureta, certo? E o que ele colocou dentro dessa bureta? Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é o que a gente encontra nas conchas, aquelas conchas que você tem na praia lá, concha marinha. Então, aquilo é carbonato de cálcio, tudo bem? Lá em cima, após encher a coluna dele com carbonato, lá em cima ele colocou uma mistura de pigmentos. Então, ele pegou aí uma mistura de folha e, vamos supor, cenoura, vai. Uma vai ter a clorofila, a folha, e a cenoura vai ter o beta-caroteno. Misturou as duas, bateu, né? Colocou lá em cima. Então, essa mistura de pigmento, mistura de folha com cenoura, é o que ele vai querer analisar. Tudo bem? Só que ela ficou parada. Daí ele colocou o éter de petróleo. Na hora que ele colocou o éter, que é um solvente, esse pigmento começou a descer por gravidade. Lá embaixo estava furado, o pigmento começou a descer. Daí, detalhe, o que ele reparou? Quando esse pigmento desceu pela coluna, teve um que foi mais rápido. Vamos supor, o beta-caroteno. Outro desceu mais devagar. Vamos supor, a clorofila. O outro aqui ficou mais lento ainda. Vamos supor, xantofila, tá? Vamos supor, hein? Então, esse vai ser o princípio básico usado em toda a cromatografia. São basicamente três termos que a gente vai ter que levar em consideração. Nesse caso, o carbonato de cálcio é a fase estacionária. Estacionária porque ela ficou parada. A mistura de pigmentos é a amostra, é o que ele quis analisar. E o éter de petróleo, que é o solvente, é a fase móvel. Então, sempre na cromatografia você vai ter uma fase estacionária e uma fase móvel, que ficam dentro, nesse caso, de uma coluna. E, obviamente, o analito, nesse caso, é a mistura de pigmentos, o analito é o que ele quer analisar. Então, sempre que a gente for falar de fase móvel, lembre-se desse exemplo, ó. Carbonato de cálcio simplesmente parado. Fase estacionária, carbonato de cálcio simplesmente parado. A fase móvel normalmente é um solvente, tá bom? Pode ser um gás também. Mas, enfim, a fase móvel é o que vai se mover ao longo do aparelho. O analito é o que ele quis estudar. E o termo significa o quê? Cromato. Croma é cor. Cromato é cor. Grafia, escrita. Então, é uma análise através da cor. Ou registro, escrita, tá bom? Cromato, cor. Então, aí, um exemplo de separação em papel. Repare, isso aqui é uma tira de papel. Então, uma cromatografia de papel. Aqui ele separou os vários tipos de pigmento. Um desceu rápido, outro desceu devagar, outro desceu médio. Então, o princípio é esse. Você vai ter o quê? Uma fase móvel que vai passar pela fase estacionária. Pode estar dentro de uma coluna, dentro de uma placa, etc. e tal. Depois que essa fase móvel passa, ela arrasta os componentes da sua amostra.
E, obviamente, os que for mais leve vão sair antes. Daí você vai ter os intermediários. E, por último, os mais pesados. Certo? Então, esse é o princípio básico da nossa cromatografia. Só que daí você vai ter dezenas, né? Dezenas de tipos de cromatografia. Esse é um tipo de classificação. No outro slide, a gente vai ver outro tipo de classificação. Mas essa classificação pelas formas físicas das fases móveis e estacionárias é uma das mais utilizadas. Então, dois grandes grupos. Planar, que passa por um plano, né? A de papel, a de camada delgada, e coluna, que passa dentro de uma coluna. A fase líquida. O nosso exemplo ali foi o... Esqueci. O éter de petróleo. A fase líquida nossa aqui foi o éter de petróleo. Mas essa fase líquida, ou melhor, essa fase móvel, pode ser um líquido, pode ser um gás, um fluido supercrítico. A fase estacionária, no nosso caso, foi o carbonato de cálcio. Mas ela poderia ser um líquido, no nosso caso foi um sólido, né, o carbonato de cálcio, mas poderia ser uma fase ligada, ou um líquido ou um sólido. Daí você vai ter lá embaixo, aqui, ó, cromatografia de papel. Então, ela é planar, fase móvel líquida, fase estacionária líquida. Cromatografia de camada delgada. A gente vai ver tudo na aula de hoje. Dois tipos de fases estacionárias diferentes. Cromatografia gasosa. É muito, muito, muito utilizada. Esses três tipos. Melhor, esses quatro tipos. E cromatografia líquida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtipos, tá bom? Então, grosso modo, a gente vai ter cromatografia em papel, em coluna, em camada delgada, cromatografia gasosa e cromatografia líquida. A cromatografia líquida, que é essa última aqui, é também conhecida como CLAE, cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE. Então, cromatografia líquida de alta eficiência. Se você traduzir isso para o inglês, fica HPLC. HPLC. Heat Pressure, HP, H de Heat, pressão, LC, Liquid Chromatography. Então, HPLC é a líquida. Então, mais para frente, a hora que a gente for ver aí durante as aulas, né, vai ser basicamente a de papel, coluna planar, e depois as duas mais importantes, a cromatografia gasosa e a cromatografia em HPLC, ou seja, a cromatografia líquida de alta eficiência. Como vai funcionar esse processo cromatográfico? Que é a fase estacionária. O analista, que a gente vai querer analisar. Tem um estado imediatamente anterior à fase estacionária. Depois você já está fazendo. Vamos provar o analista. Os mais leves. Então, é uma técnica que, inclusive, serve para você o quê? Separar os produtos. Certo? Após você fazer a cromatografia,
se for a gasosa ou o HPLC, que é a cromatografia líquida, o seu computador vai nos fornecer um cromatograma. O que é o cromatograma? É o registro do que foi analisado. Então, aqui a gente vai ter o quê? Um gráfico. Sempre esse gráfico vai ser na abscissa o tempo, na ordenada, aqui no caso a condutividade, aí vai ser o quê? O teor do seu analítico que você está utilizando. Então, aqui nesse cromatograma, a gente percebe que foram o quê? Analisado, teve 3 picos, né? O primeiro é cloreto, ele analisou leite idealizado. O primeiro é cloreto, o segundo é fosfato e o terceiro é sulfato, tá bom? Normalmente essa amostra é antes diluída, né? Não é só chegar e injetar no aparelho, ela é diluída. E o que a gente percebe? Que o sulfato saiu 10 minutos após ser injetado, foi o terceiro, né? O fosfato saiu 9 minutos, e o primeiro que saiu foi o cloreto. Lembra daquele caminhãozinho? Saiu um, depois saiu outro. Outro detalhe, o cloreto ele tinha em alta quantidade. O fosfato não chega nem a metade da quantidade de cloreto. O sulfato deu um pico pequeno. E para saber exatamente esse teor, sempre tem que fazer uma curva de calibração, que significa injetar apenas o componente na coluna e analisar ele e fazer uma curva de calibração. Aqui, cromatograma de uvas. Então, você percebe o quê? Que são vários componentes orgânicos voláteis do suco de uva. Depois, para descobrir o que é cada um deles, primeiro ele tem que desconfiar. Ele tem que achar, olha, ou deve ser isso, ou é um ácido málico, não sei o quê, ou é um ácido tartárico, ou é um ácido cítrico. Daí ele vai e faz o cromatograma de cada componente separadamente, porque é que nem no espectrofotômetro, você sempre faz uma comparação. Então ele injeta o padrão e depois compara com a amostra dele. Portanto, cromatografia consiste basicamente em passar uma mistura de substâncias dissolvidas em um líquido através de uma coluna que vai conter uma fase estacionária, que normalmente está dentro de uma matriz sólida e porosa. A sólida a gente pode chamar de fixa e a móvel também de fluida. A fase estacionária é adsorvente. O que é adsorção? Capacidade de uma substância em deter ou concentrar substâncias em suas superfícies. O eluente serve para eluir a fase estacionária. Normalmente o eluente, lembra lá do nosso primeiro exemplo sempre, que era o éter de petróleo. Não deve ser absorvido pela fase fixa, ou pela fase sólida. Então, a gente vai ter inúmeros exemplos em medicina legal, e aí, apesar de ter toda aquela divisão, os 5 grandes grupos. Papel, camada delgada, coluna gasosa e líquida. Aqui um outro jeito de você classificar as cromatografias. De acordo com a forma física, com a fase móvel, que vai passar pela coluna, líquida gasosa superfície, de acordo com a fase estacionária e de acordo com o modo de separação. Então, a gente vai ter mais de um jeito aí de fazer esse organograma. Cromatografia de papel. Foi uma das primeiras também a ser feita, né? O que ela faz? Separa e identifica as substâncias componentes da mistura e migração diferencial sobre a superfície de uma tira de papel de qualidade especial. Você consegue ver isso daí diretamente ou vai ter que fazer o uso de reveladores. Uma pequena quantidade da amostra, então aqui você tem o papel, que é esse azulzinho, é colocado dentro de uma cubeta. Pode ser um becker, por exemplo, uma cubeta.
E aqui na cubeta, que a gente vai colocar aqui a fase móvel. Por exemplo, o éter de petróleo. Então, você coloca o éter de petróleo aqui. Aí você pega o papel, risca, faz uma linha aqui e goteja. Então, aqui você goteja uma mistura de amostras, vamos supor, os pigmentos. Aqui, por exemplo, você goteja o beta-caroteno, que você compra ele separadamente. Aqui a clorofila e aqui a xantofila. Vamos supor, né? Daí você corre a sua amostra. O que a gente percebe nessa amostra? Que ela tem esse 2, esse ponto foi igual, esse ponto foi igual, e esse ponto foi igual. Ou seja, essa amostra M é igual a 2. Uma técnica facinha de você fazer. Porém, às vezes é complexo interpretar, né? O principal componente do papel é a celulose, que é hidrofílica, né? A água gosta, se liga à água. E com isso, os componentes altamente solúveis na água conseguem se deslocar no papel. Daí o solvente que estava lá embaixo vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, entendeu? Por capilaridade. Ele sobe pelo papel. Ele sobe. Na hora que ele sobe, ele arrasta a amostra. Você pingou aqui apenas, né? Tanto é que aqui ele chegou lá em cima. O solvente chega lá na parte de cima. Cromatografia em papel, utilizada para componentes naturais, como carboidratos, proteínas. A gente vai ver um exemplo ali que você pode, por exemplo, colocar, dá para fazer uma aula prática fácil, que é colocar com canetinha hidrocor mesmo, né? Você pinga aqui, por exemplo, se for uma laranja, separa amarelo mais vermelho. Se for um verde, a gente sabe que o verde é formado por quê? Azul mais amarelo. Então ele separa, tá vendo? Esse aqui também separou em 3. Então aqui você pingou uma cor e depois ele conseguiu separar os 2 pigmentos lá em cima. Esse aqui separou em 3. A segunda, a cromatografia em camada delgada, muito parecido com a anterior. Porém, demanda menor tempo para a sua execução. Simples e barata, determina a pureza, acompanha o curso das reações, isola componentes em uma amostra. Então, nessa daqui, a gente pega uma placa, a outra pegamos simplesmente o papel. Aqui você pega uma placa de plástico ou uma placa de vidro, de alumínio, e coloca sobre esse vidro, né, sobre esse alumínio, uma mistura de aglutinantes, normalmente gesso e amido, até 2 milímetros, né? Basicamente você banha ele nesse negócio aí. Daí você seca, daí ele vai ficar, esse gesso vai ficar aderido à placa. Normalmente você compra isso daí, você pode fazer no laboratório, só que imediatamente antes de você fazer a análise, você aquece ela. Na hora que você aquece ela, você o quê? Faz uma ativação. Daí, como vai ficar? Aqui, mais ou menos. Ó. O princípio é, você coloca a sua amostra lá embaixo, aqui é uma cubeta, lá embaixo ele já colocou o solvente, lembra do enter lá do petróleo. Daí ele vai subir por capilaridade. Isso aqui é uma placa de vidro. Só que em cima dela aqui, ele polvilhou a fase móvel, no caso, o gesso, né? Gesso, amido, não sei. Pode ser até celulose, tá? Daí, a hora que a fase móvel sobe por capilaridade, ela empurra a sua amostra e vai subindo juntamente com ela. Daí você consegue calcular o quê? O RF, que a gente vai ver daqui a pouco como calcula esse RF. Mas, basicamente, com o auxílio de uma régua, você mede quanto o seu solvente subiu. Vamos supor, se essa placa tenha 11 centímetros, ele subiu até aqui, subiu 10 centímetros, da base dela até aqui, 10 centímetros. Vamos supor que esse pigmento aqui subiu 5 centímetros. Aí você simplesmente divide 10, que é a mistura do solvente,
desculpa, divide 5, que é a distância que a sua amostra subiu, por 10, que é a distância percorrida pelo solvente. Isso aí chama CRF. E aí, em coluna é exatamente aquela que a gente viu lá no primeiro slide, né? Normalmente, a coluna pode ser um tubo de vidro ou um tubo de madeira, até uma... A gente pode fazer até com uma proveta cortada embaixo, né? E pode ser empacotada, ou seja, cheia com adsorvente. No caso dele, ele tinha usado carbonato de cálcio. Lembra que eu falei das conchinhas, mas você pode utilizar dentro da coluna sílica gel, alumina, o próprio carbonato, óxido de magnésio. Então, isso daqui tudo é que vai dentro da coluna, a nossa fase fixa. O eluente, a fase móvel, ele tinha utilizado éter, mas você também pode utilizar clorofórmio, acetato de etila, acetona, etanol, metanol. Repare que são todos solventes orgânicos, água destilada ou uma mistura de vários. Então, conforme você for trabalhando, você tem que ir testando diferentes solventes. Às vezes você coloca, sei lá, 10% de clorofórmio, 40% de acetato de etila e 50% de acetona. Daí a sua revelação fica boa, entendeu? Às vezes um só metanol. Aí é uma questão de ir testando. Mas hoje em dia isso daí já foi tudo testado, é uma questão de... É mais fácil correr atrás da literatura e ver o solvente que é utilizado para cada análise. A amostra, nesse caso, lembra do primeiro exemplo, foi colocado na parte superior, em primeiro lugar, depois foi colocado o eluente, e lá embaixo você pode colocar uma bomba de vácuo. O que essa bomba de vácuo vai fazer? Vai puxar, como se fosse um aspirador. Lembra do aspirador? Não puxa? A mesma coisa, você coloca lá embaixo uma bombinha de vácuo para puxar a sua amostra, um aspiradorzinho. Os componentes da sua amostra vão se mover em velocidade diferente dependendo das interações de cada substituinte. Então, aqui a fase móvel, desculpa, a fase fixa, lá em cima a amostra e aqui o eluente, ou fase móvel. Como esse era laranja, é uma mistura de amarelo com vermelho, né? Isso que forma a cor laranja, amarelo e vermelho. Colocou, o vermelho é mais pesadão, desceu primeiro. O amarelo mais leve, também desce, mas demora mais para descer. E por último, amanhã não é aula que vem, vamos ver o quê? Cromatografia líquida, tá bom? Cromatografia gasosa, ainda hoje. São o quê? Procedimentos cromatográficos que envolvem o uso de aparelhagens instrumental mais sofisticadas. Cromatografia líquida, a gente chama de HPLC. Se quiser traduzir para o português, CLAE, ou CLAE. Cadê? Um minuto só, peraí. Então, a cromatografia, só lembrando, existem basicamente dois tipos de análise, né? Análises instrumentais e os métodos clássicos. O método clássico é os antigos, baseados em peso e volume. Mais recentemente, na química analítica, surgiu esses três tipos de métodos instrumentais. O eletroanalítico, baseados em propriedades elétricas, condutividade elétrica, pH, acidez, é tudo método eletroanalítico. Os espectrométricos é sempre que a gente lê no espectrofotômetro, ou no espectrofotômetro,
ultravioleta, no colorímetro, espectrometria de massa, raio-x, é tudo aqui espectrométrico. E o terceiro método que a gente vai ver na aula de hoje são os cromatográficos, baseado em cor e propriedades mistas. Então, aí o nome daquele botânico, né? Mikhail Semyonovich Tuet, em 1903, fez aquele experimento, éter de petróleo, a fase móvel, carbonato de cálcio, a fase fixa, e separou os eluentes. Então, o método físico-químico de separação de substâncias, de misturas, identificação e quantificação de substâncias. A identificação se dá mediante a comparação da interação de padrões com as fases estacionárias. A quantificação é feita também pela comparação dos padrões de concentrações conhecidas através de curvas analíticas. Ou seja, você sempre vai ter que fazer previamente uma curva analítica, onde você coloca no seu aparelho o que você desconfia que tenha na sua amostra. Aí é um tipo de classificação que a gente já viu lá, né, em coluna, de acordo com a fase móvel. Cromatografia gasosa, utilização de gás, fase móvel. Cromatografia líquida, que é o nosso HPLC ou CLAI, a fase móvel é um líquido. E tem também a utilização de gás pressurizado, que não deixa de ser uma cromatografia gasosa, só que a gente chama de cromatografia superlíquida, que não é simplesmente um gás, é um tipo de um gás pressurizado. Então, aí, um resumo da classificação. A fase estacionária pode ser líquida, sólida ou quimicamente ligada. No nosso exemplo lá foi o carbonato de cálcio, mas pode ser também um líquido. E a separação pode ser por adsorção, partição, troca iônica e por afinidade. Então, aí, a fase móvel líquida, gás ou líquida, utilizando a técnica planar ou coluna. Fase estacionária, líquida, sólida, líquida, sólida, troca iônica, afinidade. Então, cromatografia de papel e camada delgada é planar, porque vai estar sobre, a amostra vai correr sob uma superfície. A de coluna é do nosso exemplo lá do botânico russo. Ela vai correr dentro de uma coluna de vidro, de uma coluna de metal, de uma coluna de plástico, que seja. Então, ela vai estar dentro de uma coluna. Fase líquida dessas duas aqui. E os tipos lá embaixo. Cromatografia de papel, camada delgada. 2 tipos de cromatografia gasosa. Gasosa líquida e gasosa sólida. E aqui as cromatografia líquida. Todos esses tipos aqui, ó. Então, fazendo aí uma analogia, né? A fase estacionária, que é a fixa, vai estar sempre ali. Agora, o que acontece? Conforme a sua fase estacionária, ela pode se ligar a um analito, ou simplesmente esse analito vai passar reto. Não se liga ao analito. Por exemplo, abelha, mosca. E a flor, o que vai acontecer? A abelha ficou, a flor, a mosca foi embora, não se ligou. Se for um lixo, contrário, quem fica? A abelha passa, a mosca fica. Então, conforme você troca a sua fase estacionária, você vai ter o quê? Uma interação diferente do analito.
Para o HPLC e para a cromatografia gasosa, essa fase estacionária a gente vai chamar de coluna. Então, você vai ter que ter uma coluna para açúcar, outra coluna para ácido graxo, outra coluna se você quiser analisar pesticida, outra coluna se você quiser analisar aminoácido. Então normalmente, os laboratórios são meio específicos, né? Então, pessoa que trabalha só com açúcar, então compra as colunas de açúcar, né? Então é difícil um laboratório que trabalha de manhã com pesticida, à tarde com açúcar, à noite com proteínas, normalmente são específicos, fazem poucos tipos de análise, porque as colunas são caras, né? Então, aí o que vai acontecer? Ó, você vai injetar aqui a sua fase líquida, algumas vão ficar pouco aderidas, outras mais aderidas, algumas saem antes, outras saem depois. Na cromatografia em papel, vai ter um filminho depois. Pingamos a nossa amostra no papel. Após você pingar, você coloca a sua fase móvel. O que é isso? Fase móvel, um solvente, acetona, etanol, éter. Após um tempo, esse solvente vai subir por capilaridade. Na hora que ele subir por capilaridade, ele vai empurrar para cima a sua amostra. Após feito isso, você vai fazer o quê? Calcular em centímetro quanto subiu o solvente, quanto subiu uma parte da sua amostra, quanto subiu outra parte da sua amostra, e quantos centímetros você pingou. Normalmente é 1 centímetro aqui de distância do fundo do papel. Então, a técnica de partição utilizando 2 líquidos, sendo um fixado em suporte sólido, que é o papel de filtro. Então, o papel de filtro é o suporte. Um bom exemplo é a separação da tinta verde, que ela vamos dizer assim, decomposta em azul mais amarela. Aí alguns exemplos. Ó. Então, aqui ele utilizou como solvente a água e aqui como solvente o álcool. Após secar, dá para ver que utilizando 2 solventes diferentes, deu 2 cromatogramas diferentes, né? Em papel, já foi desenvolvida em 1944, então de coluna é mais anterior, é 1903. A de camada delgada, bem parecida com a de papel. Qual a diferença? Já é mais recente, 1960. Qual a diferença? A diferença é que você tem uma matriz sólida e em cima dessa matriz, isso aqui não é um papel, é um vidro, ou normalmente um metal, um plástico. E aqui nessa matriz você pulveriza sua fase estacionária. Aqui, o cálculo do RF. Então, simplesmente ele mede isso em centímetros. Quanto solvente subiu? Vamos supor que essa placa tinha 10 centímetros. Então, ele marca aqui, 10. Ponto 9, ponto C subiu 9 centímetros. Esse aqui, 5 centímetros. E esse subiu 2 centímetros. Daí ele calcula o RF. O RF é o quê? Divide em centímetros quanto subiu o solvente, em centímetros quanto subiu a sua mancha. E divide quanto percorreu a mancha pelo quanto percorreu o solvente. Então, ele vai ter, nesse exemplo, 3 RF. Um RF da substância A, outro da substância B, outro da substância C. Aí ele usou uma cuba, né? Uma cuba de vidro. E a fase estacionária pode ser celulose, sílica, alumina, poliamida, tá?
Só que detalhe, imediatamente antes dele fazer o experimento, ele faz uma ativação. Se for essas duas aqui, ele coloca numa estufa a 110 graus por 30 a 60 minutos. Daí ela fica mais reativa. Se for essas duas aqui, por apenas 10 minutos. Então, ele pega a placa, coloca primeiro nessa estufa, depois, imediatamente, ele já segue ao andamento do experimento. Então, olha aí, como aquele pingou, por exemplo, ele tinha uma amostra, ele não sabia o que tinha na sua amostra. Então, ele pingou aqui. Vamos supor uma clorofila, aqui o beta-caroteno. A clorofila ele tem que comprar, clorofila pura. E aqui o beta-caroteno, beta-caroteno puro. Então, isso daqui ele já sabe, ele sempre tem que ter uma desconfiança. Esse A é a clorofila, porque ele comprou. O B é o beta-caroteno, porque ele comprou. E aqui, a amostra é o quê? É uns pigmento aí vegetal, uma mistura aí, sei lá, umas folhas, que ele adquiriu a folha, pá, pingou aqui. Ele faz a corrida. O que ele percebe? Que a substância dele tinha o A, tinha a clorofila, tá bom? Mas não tinha o B, porque no B não parou nenhum ponto. Então não tinha beta-caroteno. E esses outros dois? Esses outros dois ele não sabe o que é, mas ele sabe que pelo menos um dos pigmentos era o A. Então a conclusão dele, não contém o beta-caroteno, contém a clorofila. Dando exemplo aí. Daí o que ele faz? Ele pega, repete isso daí, se aqui ele utilizou acetona, ele muda. Agora ele vai fazer a mesma coisa no álcool, a mesma coisa no cloroformo. Vai modificando o solvente aí, porque os solventes diferentes dão leituras diferentes. Aqui. Solvente 1, que ele já tinha feito, conseguiu esse resultado. E o solvente 2, ele conseguiu esse outro resultado. Certo? Então, às vezes, ele mata a charada utilizando solventes diferentes. Outro tipo de cromatografia é a planar. Isso daqui é o quê? Aqui é uma... Aqui também não deixa de ser um papel, ou pode ser celulose, sílica, né? Uma coluna fixa, né? Ele pinga, obviamente, os que ele quer analisar aqui. Isso aqui é uma centrífuga, fica virando. E conforme ele vira, vai caindo a fase móvel. A fase móvel, alguém ligou o som aí. A fase móvel vai caindo. Então, esse disco a gente chama de cromatotron. Pode substituir a colunas e HPLC também. Aqui a mais famosa, né? Cromatografia em coluna. Fase estacionária. Lá embaixo, um tampão poroso, por onde vai pingar. Se ele trabalhar com vácuo, aqui embaixo ele coloca o quê? Um caninho puxando para baixo. Aqui embaixo ele coloca o vácuo. Sérgio, eu tô lá em cima, tá? Alguém ligou o som. Eu você que eu vou pegar minha calça que tá lá em cima. O que você tá fazendo em cima? Olha lá. Eu preciso comprar a pilha. A pilha para o medidorzinho de temperatura. E os componentes. Mas tá fechado esses negócios. Helenice. A gente ligou. Permite. Um minuto só. É que perdeu tudo aqui, galera. Um minuto só, peraí.
Então, ele pode simplesmente usar a cromatografia para separar. Então, aqui ele colocou a amostra, ela foi separando. Daí ele vai recolhendo. O que ele recolheu aqui? A fase móvel, tá bom? Só que ele consegue enxergar o quê? Enxergar que a porção vermelha está descendo. E aqui, obviamente, ele tem um tampão, que é um tipo de uma torneirinha, né? Ele vai mudando aqui embaixo. Então, a que chega aqui no vermelho, ele pega, coloca um tubo aqui diferente, um tubo de ensaio, recolheu o vermelho, ele recolheu o eluente e, por último, ele recolhe o verde lá. Então, tudo isso daí a gente vai ter. Cromatografia de adsorção em coluna. Qual a diferença de absorção e adsorção? A absorção, ele se liga e se integra, certo? Na adsorção, ele apenas o quê? Apenas se liga externamente. Então, daí você vai ter os diferentes tipos de fases estacionárias, né? Diferentes tipos de coluna. Bem, eu vou passar agora um vídeo falando sobre as três que a gente vai ver hoje. Que são papel, coluna e camada delgada. Igual a x mais b, que é a equação da reta. Então, esses sinais são substituídos pela incógnita na equação e só assim, depois de alguns cálculos e mais outros cálculos e outros cálculos, a gente consegue descobrir a concentração da solução inicial. Bom, o vídeo de hoje foi esse e eu gostaria de agradecer ao LAT, que é o Laboratório de Análise de Toxicantes e Fármacos da Universidade. Aí, cromatografia de papel. Repare bem. Pintou um de azul, outro papel de verde, outro de preto. Outro de vermelho. E nesse último, e várias cores, né? Então, o que a gente tem aí? Ele pintou um papel de preto, um de vermelho, um de azul e um de verde. E aqui nesse último, ele fez a mistura das 4 canetas. Usou etanol 70%. Etanol 70%, álcool 70%. Álcool 70%, o solvente começa a subir. Para que ele sobe, arrasta a tinta da caneta.
reparem que o verde não está aparecendo. O azul ficou legal e o vermelho também. Só que aqui na separação a gente tem o vermelho aqui e o azul lá em cima. Mas o verde não ficou muito, não ficou bom. E o preto ficou bem fraco também. Aí, final. Então, o que ele fez? Acetona. Então, primeiro era álcool 70, agora ele fez a mesma coisa e mudou quem? A fase móvel. Também é papel, né? Também é cromatografia com as tintas. E agora com a acetona, o que acontece? Já deu para verificar o verde, a acetona. O vermelho correu muito bem. Então, conforme... E aqui a amostra. Vermelho, excelente. O azul. Verde, que aqui não apareceu, aqui com a acetona apareceu. E o preto também na acetona foi melhor. Então, aí ele vai fazendo isso daí com éter, com uma mistura de água e éter, depois cloroformo. Ele vai testando diferentes fases móveis, diferentes o quê? Eluentes, até ele chegar numa consideração final e falar, não, para papel e para canetinha, esse foi o que funcionou mais. Pode ser uma mistura, que pode ser que no final ele perceba que uma mistura, sei lá, de 20% de acetona, 30% de etanol e 50% de clorofórmio esteja a mais adequada. Então, tem que ir testando os diluentes. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís de Moura e hoje estamos dando início a uma coleção audiovisual sobre cromatografia. O intuito dessa coleção é auxiliá-los em aulas práticas de química orgânica sobre o assunto. Nós iremos ter 3 vídeos sobre cromatografia. O primeiro se inicia hoje, com cromatografia em papel. Mas, antes de começarmos, você sabe o que é cromatografia? A cromatografia é uma técnica de separação desenvolvida por Michael Tessuet, botânico russo, no começo do século XX. Esta técnica é utilizada para analisar, identificar ou separar os componentes de uma mistura, e é definida como a separação de 2 ou mais compostos diferentes por distribuição entre fases, uma das quais é estacionária e a outra móvel. A mistura é adsorvida em uma fase fixa e uma fase móvel arrasta a mistura não adsorvida. As substâncias cujas moléculas são polares interagem mais intensamente com solventes polares. As substâncias apolares têm mais afinidade com solventes apolares. Assim, variando a polaridade do solvente ou mistura de solventes, podem se separar os componentes de uma amostra. Dependendo da natureza das duas fases envolvidas, tem-se diversos tipos de cromatografia. Sólido-líquido, onde encontram-se as de coluna, camada fina e papel, líquido-líquido e gás-líquido. Na aula de hoje, iremos efetuar uma cromatografia em papel, que nos auxiliará a definir quais corantes estão formando algumas soluções problema. Para isso, precisaremos dos seguintes materiais. Lembre-se sempre que para trabalhar com compostos voláteis é necessário fazer uso de uma capela. Então vamos dar início à nossa prática. Primeiramente, é necessário preparar o papel de cromatografia. Para isso, trace uma linha de 24 centímetros, cerca de 2 centímetros acima da extremidade longa da folha.
Marque duas Isso é linhas importante, 2 tracejadas a centímetros. cerca de 2 centímetros de cada uma das extremidades curtas do papel. E marque pequenos pontos em intervalo de 2 centímetros da linha ao longo do papel. As aplicações dos nossos corantes serão feitas nesses pontos. Agora, vamos para o preparo de nossa fase móvel. Para isso, coloque 10 ml de hidróxido de amônio em uma proveta, em uma segunda, 10 ml de 1-pentanol, em uma terceira proveta, 10 ml de etanol absoluto. Misture todos esses conteúdos em um becker, de forma a que fique bem homogêneo. Então, uma mistura de 3 Vamos começar a solventes. aplicação das amostras no papel de cromatografia. Tome cuidado nessa etapa, pois os corantes podem manchar a sua mão. Caso seja necessário, utilize uma luva. Começando da esquerda para a direita, aplicam-se os corantes de referência. É importante que os pontos de aplicação sejam bem pequenos e que o papel não fique sobrecarregado. Uma maneira para conseguirmos realizar pontos ideais é queimando a ponta do tubo capilar. Então, nós levamos esse tubo ao fogo, fazemos movimentos circulares para que se forme uma ponta, que será ideal para a nossa aplicação. Tenha cuidado, pois essa ponta esquenta muito quando levada ao fogo, então espere esfriar para que você possa encostar. Aplicam-se as amostras que foram previamente preparadas da mesma maneira que os corantes de referência. Após a aplicação das amostras, o papel deve ser enrolado como um cilindro, mantido na vertical com os pontos de aplicação para baixo. Sobreponha as linhas tracejadas e prenda o cilindro com o auxílio de um grampeador de papel. E quando os pontos de aplicação estiverem secos, vamos colocar o cilindro dentro da cuba cromatográfica. Faça exatamente como estou mostrando no vídeo, com os pontos de aplicação para baixo. Tente fazer ao máximo que ele caia reto, para que não haja diferença na corrida da parte móvel. Da mesma maneira que uma toalha de papel absorve água, o solvente, efluente ou fase móvel, você pode chamar de todas essas formas, se moverá para cima do papel, contendo certa quantidade de água, que é a nossa fase estacionária. Por favor, não confunda, o papel não é nossa fase estacionária, mas sim a água que está absorvida nele. Por capilaridade, esses corantes eles vão começar a subir, separando os componentes da amostra em velocidades diferentes. Como nós havíamos explicado, os corantes que têm mais afinidade com a parte estacionária vão ficar retidos, enquanto os que não têm serão arrastados pela parte móvel. Bem, exatamente isso daí era uma das aulas práticas que a gente ia fazer. Quando o solvente estiver quase no topo do papel ou já não estiver mais subindo, remova o cilindro para abrir rapidamente e marque o nível de solvente com o lápis. Essa é a frente do solvente, ou seja, é o quanto ele correu, desde o inicial até lá em cima. Cada corante possui um fator de retenção específico. Por isso, os corantes que utilizamos nas primeiras casinhas, os primeiros círculos, são corantes de referência, pois cada um terá uma corrida específica. E é isso que vai nos auxiliar a saber quais corantes formavam nossas amostras problemas, pois iremos comparar o fator de retenção de cada um isolado com o fator de retenção do que encontramos nas nossas amostras problemas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que agora saibam o conceito de cromatografia e também saibam diferenciar o que é uma fase estacionária e uma fase móvel. É importante também lembrar por que ocorre a separação de componentes no caso de uma cromatografia em papel. Essa causa da separação nós vamos usar para qualquer tipo de cromatografia, então é extremamente importante. Caso você queira testar os seus conhecimentos e ver se o conteúdo ficou bem fixado, eu vou disponibilizar um questionário com 4 perguntas. O link para ele está na descrição. É só você... Então, essa foi a cromatografia de papel. Agora, a cromatografia em coluna, que é o segundo tipo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís de Moura e eu estou aqui para apresentar para vocês o segundo vídeo sobre cromatografia. Lembrando que esta é uma coleção audiovisual para auxiliá-los nas aulas práticas de Química Orgânica. O primeiro vídeo foi sobre cromatografia em papel e ele já está disponível na plataforma.
Eu vou deixar indicadinho no i também, para que vocês possam acessá-lo. Hoje, nós iremos falar sobre cromatografia em coluna. É um outro tipo de cromatografia. Mas, sem mais enrolação, vamos lá? O objetivo dessa aula é separar os componentes beta-caroteno e clorofila de folhas de espinafre. Para isso, vamos precisar dos seguintes materiais. Separados todos os materiais, chegou a hora de começar. Primeiramente, iremos preparar o extrato de espinafre. Para isso, pese aproximadamente 15 gramas das folhas de espinafre fresco. Corte-as em pequenos pedaços e coloque-as em um graal. Para nos ajudar na extração, iremos utilizar sulfato de sódio anidro, que irá retirar a água do nosso extrato, e também areia, para auxiliar na maceração. Pese então 2 gramas deste sal e 5 gramas de areia. Prepare também uma solução extratora com 8 partes de acetona e 2 partes de N-hexano. Uma dica: quanto mais solução você preparar obedecendo essa proporção, melhor será, pois a utilizaremos durante toda a cromatografia. Mas enfim, vamos continuar. Acrescente o sal, a areia e esta solução extratora que acabamos de preparar ao graal contendo as folhas de espinafre. Comece a macerar com o... Seja nessa cromatografia aí em coluna, na camada delgada, e principalmente na cromatografia gasosa, na cromatografia líquida, normalmente você tem que fazer ou uma extração, ou uma diluição, ou sempre tem que fazer não é só chegar e injetar no aparelho. Você tem que sempre fazer um procedimento anterior à injeção da amostra no aparelho. Até formar uma pasta de espinafre. Agora deixe o nosso extrato um pouco de lado e vamos preparar a coluna cromatográfica. Para isso, se não tiver uma coluna cromatográfica disponível, utilize uma bureta de volume compatível a um tubo de vidro de 2 cm de diâmetro. Uma bureta de 50 ml já é suficiente. Introduza um pequeno chumaço de algodão, bem pequeno mesmo, dentro da bureta e pressione com um bastão de vidro. A intenção é que este algodão haja como um filtro para nossa cromatografia. Em um becker de 50 ml, acrescente 10 ml de N-hexano. A esse conteúdo, iremos adicionar continuamente uma quantidade de sílica gel, até formar um pequeno mingauzinho, um mingau bem ralinho, assim como o que está sendo mostrado em vídeo para vocês. Com o auxílio de um bastão de vidro ou de um funil, transfira para dentro da bureta este mingauzinho que você preparou. Tenha muito cuidado nessa hora, pois a nossa coluna não pode ficar nem muito compactada e nem com bolhas. Se necessário, repita essa operação mais vezes, para que a coluna fique do tamanho desejado. A coluna que eu estou mostrando para vocês atingiu a altura de 10 ml na bureta. Uma nota bem importante: deixe sempre um pouco de solvente acima da coluna, pois isso impede que ela seque e trinque, o que iria impossibilitar a nossa prática. Agora chegou a parte mais legal: aplicar a amostra. Deixe sua coluna a uma altura que você consiga alcançar. Pegue somente o líquido do extrato que preparamos e, com o auxílio de uma pipeta Pasteur, o transfira para dentro da bureta. Abra a torneira da bureta ou destrave a sua saída, para que o líquido comece a descer. Lembre-se sempre de nunca deixar a coluna de sílica seca. E aí estão os nossos componentes separados. O caroteno
ficou embaixo. Ou seja, ele foi arrastado pela fase móvel enquanto passávamos pela coluna. Já a clorofila ficou retida na parte de cima, ou seja, ela interagiu muito bem com a parte estacionária. Vocês lembram dessa nomenclatura? Fase móvel e fase estacionária? Isso é uma coisa muito importante de ser lembrada, pois será tratada em qualquer tipo de cromatografia. Neste caso, foi possível observar que a fase móvel era formada pela mistura de N-hexano e acetona, enquanto a fase estacionária era formada pela sílica. Agora que você já conhece 2 tipos de cromatografia, é importante saber que cada uma delas pode ser utilizada em situações singulares. Por exemplo, o beta-caroteno e a clorofila ficaram com cores vivas na cromatografia em coluna, mas o mesmo não ocorreria em uma cromatografia em papel, como o exemplo mostrado no vídeo, onde foi realizada uma cromatografia em papel para o mesmo fim que a cromatografia realizada hoje. Outro ponto importante para sabermos sobre a cromatografia em coluna é que não é apenas a sílica que pode ser utilizada como fase estacionária. Podemos utilizar também açúcar ou alumina, que é o nome popular do óxido de alumínio. A escolha da melhor fase estacionária vai ser em consideração ao tipo de composto que eu quero separar, com o qual ele vai interagir melhor. Lembrando que cromatografia é baseada na interação molecular dos compostos, das fases e também do que queremos analisar. Além disso, há um fator que aparece apenas na cromatografia em coluna. Nela é possível extrair o que nós separamos. Por exemplo, o beta-caroteno. Se deixássemos a torneira da bureta aberta, seria possível coletar este beta-caroteno e utilizá-lo para alguma análise ou fim. Bom, pessoal, então termina aqui o nosso segundo vídeo sobre cromatografia da nossa coleção audiovisual. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem colorido. As cores separaram bem e ficou bem bonito. Então, eu acredito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários sugestões e se vocês gostaram ou não. E também algumas perguntas, quem sabe. Lembrando que para testar o conhecimento de vocês, eu disponibilizo no link da descrição um questionário com 4 perguntas. Então, entrem lá e façam para fixar o conteúdo. Lembrando que nesse vídeo a gente também relembra. Então, as duas aí não requerem aparelhos complicados, né? Bem sofisticados, e agora a cromatografia em camada delgada. Ok? 1 minuto só, perdeu o som. Dos seguintes materiais. É um tipo de cromatografia líquido-sólido, ou seja, serve para separar misturas líquido-sólido. É uma técnica utilizada para analisar, identificar ou separar os componentes de uma mistura. O objetivo desta aula é separar a cafeína e o ácido acetilsalicílico de um comprimido analgésico. E para isso, vamos precisar dos seguintes materiais. As placas utilizadas nesta prática foram previamente preparadas pelo laboratorista, mas consistem apenas em uma placa de vidro com uma fina camada de sílica por cima. Para esta prática, utilizaremos também o iodo metálico, que Normalmente essas placas compradas não são feitas, pode ser comprado. Dito isso, podemos começar. A primeira etapa será o preparo da fase móvel. Para isso, é necessário preparar 50 ml de uma solução contendo 1,2 de cloretano e ácido acético, na proporção de 12:1. Essa solução deve ser separada igualmente entre 3 cubas cromatográficas, tendo atenção para que a altura do líquido não ultrapasse meio centímetro. Deixe as cubas cromatográficas de lado e vamos preparar a solução padrão e a amostra. Para isso, prepare 15 ml de uma solução contendo etanol e diclorometano, na proporção de 1:1. Separadamente, pese 0,1 grama de cafeína e 0,1 grama de ácido acetilsalicílico. Transfira as massas para 2 beckers separados e acrescente 5 ml da solução previamente preparada. Após isso, você deve pipetar 1 ml de cada uma das soluções padrão em uma bureta, para que possa homogeneizar
toda essa mistura. Para o preparo da amostra, leve 5 ml da solução que sobrou para um becker e abra um dos comprimidos. Caso o seu comprimido seja sólido, você deve macerar ele para depois colocá-lo no becker. Agite de forma a homogeneizar a solução. Agora, vamos para o preparo da fase estacionária. No caso da cromatografia em camada delgada, é necessário ativar a fase estacionária. Levamos para uma estufa por 10 minutos a 110 graus. Agora, vamos realizar as marcações das nossas placas. Para isso, utilize uma régua e um lápis. Trace, então, 2 riscos pequenos nas bordas a 2 centímetros de distância das bases menores da placa, assim como demonstrado no vídeo. Faça isso em 3 placas diferentes. A quarta etapa consiste na aplicação das soluções em nossa placa de cromatografia. Nesta etapa, iremos precisar das cubas cromatográficas, das placas previamente preparadas e das nossas soluções padrão e de amostra. Vamos começar aplicando a nossa solução padrão. Perceba que vou utilizar a parte fina do tubo capilar. Para isso, mergulhe a ponta do tubo capilar na solução e aplique-a na plaquinha da forma que está sendo demonstrado no vídeo, na direção do risco inferior da nossa plaquinha. Tome cuidado para que seu ponto de aplicação fique com alta concentração e com baixo diâmetro. Para aplicar a solução na amostra, faremos o mesmo procedimento. Ambas as aplicações devem ser realizadas em todas as plaquinhas. Para melhorar o desempenho da nossa cromatografia, você pode realizar várias vezes a deposição das amostras e da solução padrão. Faça no mínimo 5 vezes. Após realizar todas as deposições, espere o solvente secar e então vamos acomodar as nossas plaquinhas dentro das cubas cromatográficas. Assim como demonstrado no vídeo, pegue a sua plaquinha com cuidado, para que não encoste na parte da sílica. Coloque-a de forma diagonal dentro da cuba cromatográfica. Faça isso com todas as plaquinhas e tome cuidado para que a sílica não encoste no solvente. Depois que todas as plaquinhas estiverem acomodadas, leve-as para uma capela e espere até que o solvente alcance a altura do outro risco que realizamos no topo da plaquinha. Quando o solvente chegar à parte delimitada, retire a placa de dentro da cuba e deixe que o solvente evapore. Então, estaremos prontos para revelar a nossa plaquinha com iodo. Com o auxílio de uma pinça, pegue cuidadosamente uma das plaquinhas e coloque rapidamente no vapor de iodo formado quando ele é aquecido. Não deixe a plaquinha dentro do becker por muito tempo, pois isso pode deixá-la escura demais e você pode perder a sua cromatografia. Quando retiradas do iodo, as plaquinhas ficam com um aspecto amarronzado, mas não se preocupe. Com o tempo, esse aspecto some e fica apenas a nossa amostra. Infelizmente, na nossa cromatografia, os compostos acabaram se misturando e formaram uma linha, ou seja, não é possível visualizar corretamente qual foi a corrida exata de cada um dos componentes. Podemos apenas visualizar uma coloração amarela e outra verde, possivelmente advindas, uma da cafeína e a outra do ácido acetilsalicílico. Caso o resultado da cromatografia tivesse sido melhor apresentado, aqui poderíamos também realizar o fator de retenção, assim como na cromatografia em papel, e fazer a relação entre a corrida do solvente e a corrida dos compostos, da cafeína e do ácido acetilsalicílico, para determinar quais desses compostos estavam contidos na nossa amostra de medicamento.
pessoal, acaba aqui o nosso último vídeo da coleção. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo desde o começo, desde o primeiro vídeo, que vocês tenham gostado.